Fala pessoal, esse quadro aqui de discutir cinema, de debate. Eu acho que você, Leão, foi a última pessoa que participou desse quadro para falar de filme noir. Faz tanto tempo que esse Já quadro faz eu não tempo. consegui dar conta dele. Eu nem era seu aluno na época, pra você ter uma noção. Sim. Quanto tempo faz? E agora, com essa ideia de retornar, não só com ele aqui no YouTube, mas também retornar com o nosso podcast. Então, se você quiser escutar a nossa conversa inteira sobre Nova Hollywood, tá lá no nosso Spotify, nos outros agregadores de podcast. Aqui vai ser quase inteira, mas um pouco cortada, digamos assim. Olha, Vitor, agradeço muito por estar aqui no seu canal pela primeira vez, assim, né? Foi uma felicidade ter recebido você lá no Fiz Cinema e agora a gente está aqui nessa troca, seja a primeira de muitas. E um prazer, também a primeira gravação que eu tô com o Felipe, que eu já conheço aí na praça faz muito tempo, Felipe, né? Escrevi para site, fiz curso também, assim, né? Eu já estava conversando com o Diego há um tempão para fazer esse podcast sobre Nova Hollywood, que assim, a gente é muito fã e a gente conversa muito sobre. Só que eu falei assim, e se eu puxar o maneirismo e aquele aluno do Felipe Leão de 2 anos atrás, que tá com saudades de ouvir ele fã de maneirismo, vamos juntar tudo isso aqui? E aí surgiu essa ideia aqui. Maneirismo, assim, Nova Hollywood e maneirismo tá tudo ali, né? Tudo, né? Não é todo filme da Nova Hollywood que é maneirista, mas todo maneirista tá ali envolvido com a Nova Hollywood de alguma forma. Então, assim, vai ser ótimo falar sobre isso de novo, mais uma vez. Eu acho legal a gente começar falando de Nova Hollywood, tentando entender tipo, o contexto dela, né? Porque tem um lance muito fechado e a gente acaba vendo que as pessoas, quando elas vão estudar cinema, elas acabam se focando muito nesses movimentos, não como se eles fossem um processo histórico, mas como Nova Hollywood começou da noite para o dia e acabou da noite para o dia. Não é assim que funciona, não é assim que funciona com nenhum dos... Por mais que a gente tenha marcos em todos os movimentos, e aqui não vai ser diferente, principalmente quando ela vai acabando, a gente vê que ela dura anos meio que se arrastando e já com os estúdios retomando o controle dela. Mas acho que é interessante a gente começar falando desse contexto inicial, né? Que é um contexto dos grandes estúdios meio que perdidos, né? Meio que o fim ali do Código Hays, já enfraquecido. Os estúdios... Tem uma frase que eu gosto muito de um livro sobre Nova Hollywood, eu não vou lembrar agora o título, que os estúdios, mais do que quando eles deixam de lucrar com um filme que eles pretendiam lucrar, mais desesperador para eles é quando eles lucram com um filme que eles não esperavam. E esse período, esse começo da década de 60 é meio que isso, né? Surge até uns musicais ali que não tinham uma expectativa de lucro e de repente esses filmes explodem e tal. Então é um período que os estúdios estão bem enfraquecidos, né? Além disso, né, Vitor, a gente tem a compreensão de que Hollywood precisava fazer um tipo de cinema que não praticava há muitos anos, né? Como você bem disse, a gente estava falando de um período onde se extingue o Código Hays, que na verdade já vinha capengando desde a segunda metade da década de 50, né? Mas que Hollywood não vinha praticando esse tipo de cinema há muito tempo, mas vinha vendo, na verdade, a Europa fazendo, a Europa e o Japão, sobretudo, praticando esse tipo de cinema há algum tempo, com as novas vagues, né? Então, quando a gente fala de Nova Hollywood, a gente está falando de um movimento que vai surgir tardiamente nos Estados Unidos, frente ao que vinha acontecendo nas novas ondas pelo mundo, né? E Hollywood, ao contrário do que sempre foi, como vanguarda da produção cinematográfica, os Estados Unidos, tinha que correr atrás, na verdade, nesse primeiro momento. Então, é quase como se Hollywood tivesse que refazer um cinema pela primeira vez, digamos assim, né? E mais do que isso, compreender uma tentativa de unir forças antagônicas, que é essa força do mercado frente à força do interesse do autor. É o diretor, o autor, unido às forças do mercado, que são forças quase antagônicas para gerar algum interesse artístico / comercial ao mesmo tempo. O que vai surgir disso? E como, de fato, é um movimento que, desde a sua nascença, desde o seu nascimento, estava fadado ao fracasso. Ao fracasso no sentido de, assim, a princípio, muita coisa boa surgiu. Mas até onde o mercado e o interesse do autor vão estar juntos, andando juntos nesse lugar, né? Tem uma coisa interessante nisso, que você está falando, o Vitor falou um negócio de movimentos, né? Que realmente, né, os movimentos no geral, no cinema, essas tendências que o cinema tem,
eles nunca são planejados, né? Não existe uma consciência na hora das pessoas que elas estão no movimento, geralmente. O próprio cinema novo, na época, né? O Glauber que aglutinou todo mundo e criou a terminologia do cinema novo, né? Assim, que tinha lá o Saraceni, o Nelson Pereira e tudo isso, Leon e tudo isso vai, né? O Jabor. Mas aquelas pessoas estavam fazendo seus filmes movidas pelo que elas queriam, né? Pela feitura, a possibilidade de fazer filmes naquele momento, né? A novela Vague, a mesma coisa. Então, a novela Vague é a mesma coisa. Então, os artistas fazem os filmes que eles querem fazer e depois os críticos, o público vão catalogando, encaixando esses filmes em tendências, em movimentos, em períodos históricos, né? Assim, então todo o movimento acho que é mais caracterizado pelo que vem depois dele, analisando o que foi ele, né? É um aglutinamento dos interesses e características comuns dessas pessoas que estão fazendo filmes num espaço num espaço mesmo assim factual e no espaço de tempo também, que acabam sendo catalogados depois. Eu acho que a nova Hollywood, ao meu ver, talvez seja esse primeiro movimento que as pessoas costumam ter contato, né? Eu falo por mim que quando eu comecei a me interessar por um cinema mais adulto, assim, digamos assim, né? Foi o primeiro cinema que me impactou. Eu lembro que eu ganhei um DVD uma vez, quando eu comecei a me interessar por filmes na adolescência, do Poderoso Chefão, né? Aquele box que vinha os 3 Poderoso Chefão, né? O 3, o segundo e o primeiro, né? Aí eu ganhei, gostei muito do filme, aí eu quis ir atrás de outros filmes desse tipo, né? Assim, Aquele box vermelhinho, né? vermelhinho, isso mesmo, até hoje esse box, assim, até hoje, assim. E eu acho que é isso, né? Como vocês falaram, o sistema de estúdio estava em crise, né? A gente está no crepúsculo da Hollywood clássica, né? Por várias questões, entre elas porque no final dos anos 40 e começo dos anos 50, até lá, os estúdios, eles eram donos de toda a cadeia do cinema, né? Eles eram donos da feitura dos filmes, faziam os filmes, eles distribuíam os filmes, e eram donos da sala distribuidora dos filmes também, né? E aí, eles foram processados pelo governo dos Estados Unidos, né? Movidos pelas produtoras menores de cinema, mais independentes, né? Que falavam que isso era um cartel mesmo, né? Assim, processaram. E lá em 53, por aí, eles perderam o direito de serem donos de cinemas, né? Então, que foi uma das causas, inclusive, do enfraquecimento do Código Hays, né? Isso, exatamente, né? Então eles perderam essa pirâmide. E essa pirâmide fazia possível que, por mais que um filme fracassasse, não existia uma pressão tão grande sobre esse fracasso, assim, né? Porque eles sabiam que eles iam conseguir recuperar esse dinheiro depois, né? Então, esse foi um dos motivos, né? E outro motivo foi a ascensão da televisão também, né? Que a televisão da década de 50 começou a ficar ascendente, tirar público do cinema, né? E os grandes estúdios começaram a fazer filmes de orçamento maior, né? A volta dos grandes épicos, né? Muito investimento em grandes musicais, tudo tinha um escopo maior, até os filmes policiais ganharam um escopo maior, tudo isso é a mesma época que surge o CinemaScope, os filmes coloridos, né? Começam a ficar mais comuns, o que também custa muito dinheiro, né? E isso é uma época que a gente vê grandes fracassos, né? Eu acho que o grande exemplo, né, desse fim da Hollywood clássica e a chegada da nova Hollywood é o Cleópatra, né? Que é um filme que deu dinheiro na época, mas não conseguiu se pagar, assim, né? É interessante você trazer a questão da Cleópatra, que vai de encontro justamente com o que o Vitor trouxe, que você trouxe no início da sua fala, né? Que esses paradigmas que os historiadores /críticos vão tentar construir dentro dessa linha temporal aí dos movimentos e da história do cinema, né? Porque a gente vai sempre tentar encontrar esses paradigmas da história para tentar definir temporalmente quando começa, quando termina, quais são os pontos fundamentais para isso acontecer. Mas como o Vitor trouxe na fala dele, a história é processo. E Cleópatra vai ser um paradigma, de fato, desse fim dessa Hollywood clássica, mas a Hollywood clássica ela já vinha acabando, né? É muito mais gerúndio do que de fato acabou, sabe? Então, a Hollywood vinha acabando nesse processo, né? E vinha acabando justamente por conta desse modo de produção que você bem descreveu aí na sua fala, né, Diego? Que vinha entrando em falência. Hollywood entra sob a ótica do Código Hays a partir de 34, mais especificamente. É claro que ela inicia em 1930, mas 1934, quando as coisas começam a andar para valer, né? De 30 a 34, a gente ainda costuma chamar de Hollywood pré-code, apesar de o código ainda existir,
mas ali ainda tinha muito dos filmes que aqueles códigos não faziam mais ainda sentido para Hollywood. Dá pra ver muita diferença, né? Nos filmes do Lubitsch, principalmente, Sim. assim, que são filmes que, se fosse 5 anos depois, não seriam feitos Não de forma alguma. Sim, com certeza, do Joseph von Sternberg também, né? enfim, filmes que são muito diferentes. O próprio Scarface, que vai ser depois feito na Hollywood, na nova Hollywood, o Scarface lá atrás do Howard Hawks, é completamente distinto, um filme bastante violento, que depois de 1974 era impossível pensar um filme como aquele, de ser feito dentro do contexto da Hollywood durante o Código Hays e tudo mais. Mas aí, como o Diego trouxe pra gente, a partir da segunda metade da década de 50, 53 e tudo mais, algumas questões começam a acontecer que fazem com que esse modo de produção hollywoodiano comece a entrar em declínio. Primeiro, com a destituição, não a destituição completa, mas o enfraquecimento do monopólio dos 5 grandes estúdios, do Big Five lá de Hollywood, a partir desse momento que as pequenas produtoras começam a entrar em jogo, né? E fazendo com que, enfim, os estúdios não mais tivessem o controle de todas as etapas da produção, até a distribuição final. Depois a televisão. E terceiro também a própria nova Hollywood, a própria novela Vague, né? Porque, veja, essa galera começava a olhar para fora e via a galera falando sobre amor livre, sexo, enfim, temas que Hollywood não podia tratar, não conseguia tratar. Então, as coisas começaram a mudar. Até que em 1960, por exemplo, a gente tem um filme como Psicose, que violência extrema no banheiro, filma-se uma privada, né? Coisa que era impensável dentro daquele contexto, mas ainda sob a ótica do Código Hays, né? Até que lá em 1969, que é considerado o marco dessa virada do Código Hays para a nova Hollywood, afinal, o Código Hays vai se encerrar nesse ano, e a gente vai ter sobretudo 3 grandes filmes que vão ser considerados iniciadores da nova Hollywood, né? Que é o Sem Destino, Bonnie and Clyde e o Primeira Noite de um Homem. Primeira Noite de um Homem, né? E tem mais um que eu tô esquecendo agora. Vocês o Calor da Noite? O Calor da Noite, talvez? O Calor da Noite, lá, do Norman Jewison. Isso. Nesse mesmo período vai ter o Meu Ódio Será Sua Herança, também, que acho que é de 69, se eu não me engano. Isso, 69, que é esse mesmo período. É interessante vocês falarem desse lance da perda do monopólio e tal. Primeiro porque a nova Hollywood, em algum sentido, vai olhar para alguns diretores que surgem de produções mais independentes, como o próprio Cassavetes, que vai fazer parte da nova Hollywood também, mas também é um momento que não só a novela Vague está sendo feita lá fora, só que distribuidoras começam a trazer esses filmes de fora para os Estados Unidos, e esses filmes começam a ser assistidos. Então, chega um momento que não tem mais como você segurar, porque esses filmes estão fazendo sucesso lá dentro. Aí pega uma geração que é extremamente cinéfila, o que se assemelha à novela Vague nesse sentido, não tem como brecar mais, né, o movimento. E é importante sempre dizer que, por mais que o Código Hays estivesse em voga, isso não significa dizer que não havia um outro tipo de produção dentro de Hollywood, né? É só a gente ver autores como a Maya Deren, né? Ou o próprio John Cassavetes, que fazia cinema dentro do contexto dos Estados Unidos. Jonas Mekas, né? Perfeito. Só que a grande questão é isso que a gente estava falando. Existia um monopólio que se concentrava no Big Five dos estúdios e assim, o Código Hays, ele funcionava sob uma ótica, era uma censura velada, né? Porque não era uma censura oficial. Porque esses filmes eles não precisavam seguir o Código Hays. Na teoria, eles não precisavam seguir o Código Hays, mas eles precisavam. Por quê? Porque existia um monopólio desses 5 grandes estúdios que era basicamente assim: você pode não fazer, mas se você não fazer, você não vai ser distribuído. Por quê? Porque os grandes estúdios dominavam a produção, a realização, a distribuição e a exibição. Então, se um cara quisesse fazer um filme que não seguia o Código Hays, ele podia fazer. Agora, em que cinema ele vai ser exibido? Não vai ser exibido. Quando quebra-se os monopólios, por isso que foi importante a gente falar sobre os monopólios aqui, foi o espaço para que esses filmes pudessem ser exibidos, pudessem ser não só realizados, mas exibidos. Porque esse é um pressuposto, né? O pressuposto para um filme ser feito é a possibilidade dele ser exibido. É por isso que a gente discute tanto cota de telas hoje em dia, né? Enfim, porque o que adianta a gente fazer filme se não vai poder ser exibido? Não vai chegar em ninguém, então, né? Com certeza. Pois é. Também essa foi a época que os estúdios eram comandados, né, por esses produtores lendários, por essas famílias, né, que eram do cinema, né? Jack Warner, Selden e tudo isso, né? Foi essa época que os estúdios começaram a ser vendidos também para grandes conglomerados, né? Assim. E aí muitos desses caras iam morrendo
outros continuavam, outros até permaneceram como chefes de estudo, mas eles tinham que responder a um conglomerado que dava muitas mais pressões para ele, pressões de lucro, e lucro muito mais rápido e mais consistente, né? Isso também foi uma coisa muito que causou muito que a nova Hollywood fosse possível. Tanto é que o Jack Warner ele se aposentou um pouco depois, mas ele estava na Warner ainda na época do Bonicário, né? E ele odiava o Bonicário, né? Ele detestava o projeto, né? Então, até que tem aquela famosa história, que é uma lenda, que não sei se é verdade ou se é mentira, que o Warren Beatty se ajoelhou para ele e falou, por favor, faça esse filme, eu faço 1000 outros filmes para você se você topar fazer esse filme, né? Tem essa lenda famosa, né? E aí, então o momento que é toda essa estrutura cinematográfica hollywoodiana está mudando. E o Vitor falou, é a primeira geração de cineastas americanos que são formados nas faculdades de cinema, né? John Milius, Spielberg, Scorsese, De Palma, George Lucas, esse povo todo, né? Friedrich, por aí vai. E também é a primeira geração de cineastas que são assumidamente cinéfilos, né? Assim, né? Porque, sei lá, o John Ford, ele gostava de pintura e literatura, né? Howard Hawks gostava de literatura, né? Mas até porque serem caras que estavam trabalhando desde o começo do cinema, né? Eles não tinham isso de serem cinéfilos, obviamente, né? Por mais que eles tivessem influência, né? O Ford, por exemplo, gostava muito do Murnau, por exemplo, tal, assim, mas eram influências, né? Do mesmo jeito que o Hitchcock gostava muito do Buñuel, mas eram coisas passadas, né? Eu tinha uma cultura cinéfila que essa geração começou a apresentar. E também a gente pensa na Nova Hollywood muito como tipo, era a turminha dos jovens, esses jovens cinéfilos formados na faculdade de cinema, né? A gente pensa na turminha do Scorsese e tal, assim, né? A turminha que foi dar o Oscar para ele quando ele deu o Oscar pelos Infiltrados, né? A gente pensa nesse grupinho, né? Assim, né? Mas a Nova Hollywood também era muito mais disso, né? A gente também está falando do pessoal que estava começando a vir para o cinema do teatro americano e da televisão americana, né? Lumet, por exemplo, Altman, assim, esse povo todo, né? O próprio Mike Nichols e a Elaine May eram Mike do teatro de Nova York, né? Isso. A Elaine May era ficou muito famosa fazendo stand-ups, né? E atuava. Eles faziam juntos, né? O Mike Nichols e a Elaine May, eles tinham uma parceria de comédia junto no teatro. Exatamente. O Mike Nichols também era um diretor de teatro muito bem avaliado na época, né? Dirigiu peças do Neil Simon e por aí vai. Sem contar com outros diretores que já dirigiam antes, que talvez não tivesse tanto renome, que se encontram nesse período da Nova Hollywood. O Lumet mesmo é um cara que tem muito espaço nesse momento. O próprio Arthur Penn é um cara que já dirigia antes e ele é marcado pela Nova Hollywood, né? Então acho que tem meio que da televisão, com certeza. Meio que vem de muitos lugares e acho que se torna esse lugar com espaço autoral para muita gente, não só essa turminha mesmo, ganhar seu espaço, conseguir fazer os seus filmes e tal. Por mais que isso é uma coisa que a gente discute muito pouco, né? Tem-se a impressão de que simplesmente os autores dominaram Hollywood, eles não tinham que lidar com os estúdios, eles fizessem o que bem entendesse. Não é verdade. Eles ainda continuavam tendo que lidar com o produtor, estourando orçamento, brigando. Se a gente vê qualquer produção da Nova Hollywood, os bastidores são todos os filmes extremamente caóticos, né? A grande maioria deles. Sobretudo quando a gente chega num período da Nova Hollywood ali, da segunda metade da década de 70, entrando para a década de 80. Esse momento vai ser um dos momentos mais fervorosos, também, assim, né? Nessa disputa antagônica entre o autor e o mercado, né? E o mercado. E também é verdade isso que, sei lá, a Hollywood clássica sumiu ou morreu completamente. Isso não é verdade, né? Enquanto a Nova Hollywood existia, também eram feitos filmes, sei lá, tipo Destino de Poseidon, Inferno na Torre, Aeroporto, Love Story, que eram filmes super convencionais, quadradões mesmo, assim, que entravam no topo de bilheteria e faziam muito sucesso, assim. Ao mesmo tempo que existia a Nova Hollywood, um filme tipo Grease, que é um filme super leve, fazia um sucesso gigantesco de bilheteria, né? A grande questão é que todo esse colapso dos estudos fez que fosse possível duas coisas, fez que fosse possível esses cineastas que começavam com essas temáticas mais simples e com as suas influências conseguissem adentrar o mainstream, né? Assim, porque muitos desses cineastas acarretavam, como o Felipe não falou, influências que vinham da novela, de filmes da novela Vague, dos filmes do Bergman, que começava a chegar lá também, do cinema japonês,
de tudo isso, né? Assim, e além disso, muitos deles eram influenciados por esse próprio cinema alternativo, experimental do próprio Estados Unidos, né? O Sam Beggars, o Jonas Mekas, né? Maya Deren e tudo isso, né? Assim, o Cassavetes, que é um cineasta independente que serviu como mentor do pessoal da Nova Hollywood, né? Assim, e também, né? Além de tudo isso, eles também eram muito devotos do cinema clássico norte-americano, né? Então eles queriam usar esse mainstream da indústria, né? Assim, fazer filmes de gênero, contar histórias mais mundanas, assim, filmes que fossem autoconscientes, né, da própria cinefilia, que é uma coisa que não tinha também, né? Assim, essa coisa do filme autoconsciente, muito explícito das suas referências, né? Que começou a ter nessa época também, né? Assim, eles queriam fazer esse amálgama de tudo, né? De tudo isso, né? Um amálgama de várias coisas, né? Porque, por exemplo, muito desse povo começou a trabalhar nesses filmes da Nova Hollywood, depois de trabalhar com figuras com a figura principal de mentoria da Nova Hollywood, que é o Roger Corman, né? Assim, que deu emprego para a maioria dessas pessoas, que é um produtor e cineasta de filmes B, de terror, de filmes de guerra, de fantasia, né? De motoqueiros, tal, assim, que como tratava muitos jovens para trabalhar com ele na montagem, na fotografia, produzia os primeiros filmes desses jovens, né? Então o Roger Corman produziu o primeiro filme do Scorsese, né? Ele produziu os primeiros filmes do Coppola, por exemplo. O Monte Hellman era montador do Roger Corman, né? Ele trabalhava em roteiros para ele, né? O Roger Corman produziu os primeiros filmes o Roger Corman produziu os primeiros filmes do Monte Hellman, até um ator muito marcado pela Nova Hollywood, né? O Jack Nixon era meio que uma figura de filho do Roger Corman, né? Ele fazia de tudo quando o Corman atuava, escrevia, dirigia e tudo isso, né? Foi uma época que muitos cineastas que já estavam estabelecidos, né? Tipo o John Huston, o Aldrich, o Richard Fleischer e todos eles aderiram a uma certa estética da Nova Hollywood em certos filmes da carreira dele, né? Foram influenciados por isso, né? Então, a Nova Hollywood tem várias vertentes, né? Muitas vertentes dela. Até esse pessoal de terror, né? Que começou a surgir nessa mesma época, né? John Carter, Tobe Hooper, Romero, Wes Craven, por aí vai. Que é uma característica das novas ondas pelo mundo, na verdade, né? Porque quando a gente fala, assim, das novelas vagues e tudo mais, e a gente tenta definir quais são as características desses movimentos, é difícil de mencionar justamente porque a principal característica é o cinema autoral, né? E como há essa perspectiva da autoria, definir, tal como define, por exemplo, o expressionismo, o neorrealismo e etc e tal, fica mais complexo, né? Então, é isso. Acaba sendo um movimento que tenta reunir as características de mercado à perspectiva autoral. Mas uma coisa que você trouxe que é bastante interessante é justamente essa perspectiva onde, ao se iniciar a nova Hollywood, não se cessa o modo de produção pretérito, né? Que é algo que muitos dos jovens cinéfilos, quando eu falo jovem cinéfilo, é aquele que está começando a estudar cinema e tudo mais, não necessariamente a idade especificamente da pessoa, sim. acaba cometendo esses erros. Porque sempre vem esse tipo de pergunta para mim: Felipe, tal filme pertence a qual movimento? Tal filme pertence a qual movimento? Não, nem sempre vai pertencer a movimento algum. Nem sempre ele vai estar encaixado em alguma caixinha dentro da história. Até porque, se a gente for falar de história do cinema, pensar em movimentos é difícil, porque os movimentos são de curta duração, são de curtíssima duração na história do cinema, em detrimento das artes pretéritas, das artes anteriores. Na pintura, nas outras artes, alguns desses movimentos duram um século. O cinema dura menos de uma década, a depender do movimento, né? E isso acontece com qualquer movimento. Se a gente for pensar em cinema alemão da década de 20, vai falar, não, a Alemanha produzia expressionismo nessa época. Não, era expressionismo, era nova objetividade, era Kammerspiel, era cinema de comédia com Ernst Lubitsch, era tudo que se produzia dentro daquele contexto. Mas o expressionismo é o que vai para a história dentro desse contexto, né? Assim como nesse período da década de 70 em Hollywood, 70 e 80, primeira metade da década de 80, a nova Hollywood, ela, de certa forma, ganha um espaço no cenário comercial, mas isso não significa dizer que os modos de produção pretéritos e outros que surgem também dentro daquele contexto não surjam, né? Então, é um espaço rico também de produção e é importante que a gente trace esse paralelo justamente para que a gente tenha a compreensão de que
um movimento, ele não homogeneiza a produção de determinado lugar. Ele surge como um espaço de relevância no debate crítico e histórico, porque ele vai propor um novo debate acerca da linguagem, inclusive, mas ele não vai cessar os outros modos de produção, até porque muitos desses modos de produção ainda fazem sentido para o modo de produção capitalista, para os Exatamente. estúdios. Não, e além você falando do capitalismo, né? A Hollywood começou a absorver os elementos da nova Hollywood dentro da sua máquina de forma muito consistente. Acho que o melhor exemplo disso é a carreira do George Lucas, né? Acho que é o melhor exemplo disso, assim, vai ficar bem claro, né? O George Lucas, por exemplo, diferente do Spielberg, sempre foi um nerd fascinado pelo cinema clássico estadunidense, que sempre almejou trabalhar de entretenimento em alguma esfera, né? Mas que também quisesse fazer um tema de entretenimento com uma voz autoral. O George Lucas, obviamente, gostava de cinema clássico e tinha essas nerdices dele, de gostar do Joseph Campbell e tudo isso, mas quando ele era um estudante jovem de cinema lá dos anos 60, ele sonhava em ser, antes de tudo, um cineasta experimental e alternativo, tipo, sabe, um Tony Oda da vida, o Godard, o Sam Beckett, sabe? A carreira dele, nesse começo dela, ela dizia muito isso, tanto é que os meus cursos do George Lucas, eu nunca vi eles, mas todo mundo que diz que eles são curtas muito pautados no experimentalismo, sabe? E tudo isso, né? Tanto é que o primeiro filme do George Lucas, o THX, já vai muito para esse lado, fazer uma ficção científica muito fora de um padrão, assim, né? Uma ficção científica muito diferente do padrão de uma ficção científica do cinema entretenimento. Só que a carreira dele acabou indo para um lado totalmente diferente disso, né? Então Hollywood começou a absorver esses elementos, né? Como filmes como, sei lá, O Poderoso Chefão, O Exorcista, Chinatown, eram grandes produções mesmo, filmes caros, muito promovidos, ultra promovidos, que tinham que tinham, a grande coisa deles é que eles tinham elementos na abordagem deles que não eram comuns nas produções dessa escala. Isso foi possível por graças ao sucesso de filmes como Bonicard, A Primeira Noite de um Homem. Teve um filme do Corman que chama The White Angel, que esse filme é bem curioso, é de 66, né? E é um filme que o Corman dirigiu, que é protagonizado pelo Peter Fonda, e quem faz assistência de direção nele é o Peter Bogdanovich. O Peter Bogdanovich colaborou no roteiro desse filme, que faz a montagem é o Mount Shelman. E basicamente é um filme de motoqueiros, assim, só que o grande lance dele é que os motoqueiros, eles são supremacistas brancos, assim, nazistas mesmo, assim, e eles são retratados como os vilões da história mesmo, assim, sabe? E é mostrar a extensão da violência que eles promovem. Ele tem uma montagem muito caótica e muito efervescente, assim, né? Momentos de muito experimentalismo mesmo, assim, né? E nessa mesma época começou a chegar nos Estados Unidos diretores como Polanski, o John Berman, o John Schlesinger, que vinham de outros lugares e foram aderidos a esses movimentos também. Tem um filme que é um dos meus filmes favoritos, que chama Point Break, que é um filme do John Berman, assim, que esse filme é excelente porque esse filme é uma história de gangster, clássica de um gangster que procura a vingança, só que ela é filmada como se a gente estivesse vendo um filme do Truffaut, do Godard, assim, né, com esses mesmos maneirismos do que foi entendido que era o cinema europeu de vanguarda da época, assim, né? Então uma montagem não linear, né? Um filme, um feito muito grande de experimentalismo e tudo isso, né? Não que isso também acho que vale pensar, né? Nessa época, a gente falou um pouco isso, mas é bom pensar sobre isso também. Nessa época de Código Reis, e até antes, né, o cinema americano já tinha abordado sexo, violência, o lado obscuro o lado obscuro da humanidade, né? Já tem filmes do Vicente Minelli, do Fleischer, do Sirk, do Nicholas Ray, do Samuel Fuller, de todos esses casos, do John Ford, que era possível notar um lado sombrio pulsante, né? E um tipo de abordagem que já desafiava uma lógica do cinema de estúdio. Só que isso ia até um limite, né? Isso estava visível, mas tinha que aderir a toda uma estética de Hollywood clássica que deixava isso povoando com tons dos filmes. Com a nova Hollywood, essa abordagem se tornou muito mais crua, mais direta e mais frontal. Muito também porque com o fim do Código Reis, um breve período, o cinema americano ficou sem nenhum tipo de censura, né? Até chegar a censura que a gente tem hoje, que é a censura da faixa etária. Mas, por breve período, eles ficaram sem isso, né? Então eles puderam expor mais uma abordagem mais frontal das questões que já tinham
mas nunca chegaram na totalidade, na totalidade eu digo não que são qualitativas, mas na totalidade de espaço que isso se tomou. Porque, sei lá, no Johnny Guitar, a gente já viu alguém tomando um tiro na cara, é uma cena bem explícita de violência, mas tudo isso dentro de um contexto e de um maquinário, de uma estética de cinema clássico, onde todo esse calor de violência, calor sexual que tem no filme, que tem no Johnny Guitar, né, não está no segundo plano, mas está no subtexto do filme que não pode ser totalmente explicitado ainda. Tem muito disso, né? O cinema do Nicolas Ray. Pensar até alguns atores que já traziam esse lado mais jovem, mais agressivo. O próprio Marlon Brando surge antes, junto com James Dean. Griffith, James Dean, Ken Newman, exato. Né? Que vão trazer até o método meio deturpado de atuação, que vai ser muito aderido por grande parte dos atores da nova Hollywood. Que essa é outra questão, né? A nova Hollywood ela vai trabalhar com a questão dos gêneros clássicos, então, tipo, muito do gangster, cinema noir, os filmes de guerra, que tem muito a ver com o período, né, da Guerra do Vietnã também, que é muito... Até com a própria comédia Screwball, o Bogdanovich vai trabalhar, mas, de alguma forma, tentando subverter essa dinâmica do estúdio, tanto na estética, quanto até na maneira de produção, que é uma coisa vai se ligar à outra. Então, eles saem dos estúdios, né? Eles vão começar a filmar cada vez mais em locação, cada vez mais na rua, para trazer muito dessa crueza que é parte da proposta, se é que não existe uma proposta estética por toda a nova Hollywood, mas parte disso tem esse lance até da liberdade, né? Que a gente sente muito sentimento da época, né? Acho que o sentimento da época, assim, até porque a gente tá falando de um período, acho que isso também é muito importante pra gente falar, a gente tá falando de um período que é o auge da Guerra do Vietnã, né? A morte do Kennedy, que eu acho que é uma coisa vital para ser falada, né? Que acho que assistir a morte do Kennedy na televisão é uma coisa que impacta toda essa geração de cineastas, né? E você vê a morte do Kennedy, depois em seguida a morte do Oswald também, né? O governo Nixon, né? É um tempo de muita descrença, né? Um tempo de muita incerteza. Tudo isso impacta esses caras que gostam de cinema clássico, gostam do cinema de vanguarda feito lá fora, gostam do cinema de vanguarda feito lá nos Estados Unidos, né? Gostam de tudo isso, mas também querem expor um mal-estar que estava mudando aquele período também, né? Acho que a grande coisa que tem no cinema da nova Hollywood é esse sentimento de um mal-estar social, comportamental, de tudo isso que vai ser vital nesse período. Eu acho que tem até a quebra desse romantismo que vai até aparecer muito nessa geração de atores que surge, né? Não são mais os galãs clássicos. Aqui se permite ter atores que não tem aquele padrão de estética, esse tipo de coisa, Latino, né? Tal, assim, né? De Niro, por aí vai. E mais uma morte também, além das mortes que o Diego falou, é a morte do próprio cinema, né? Isso. E, enfim, aquele modo de produção anterior morre para se iniciar um outro, e aí uma questão interessante de como a nova Hollywood ela tá tão intrínseca da questão do maneirismo, que é o outro tema que a gente vai percorrer também, né? Que é justamente como a nova Hollywood e os cineastas que atuam sob uma perspectiva mais maneirista e autoconsciente, como o Diego também já trouxe pra gente, tem essa perspectiva de debruçar-se sobre a morte, de adorar a morte, né? Então, quando a gente pensa justamente esses cineastas, o Vitor citou muito isso, né, de como a nova Hollywood ela percorre sobre gêneros clássicos da Hollywood, o gangster, o noir, né, mas sempre esticando as possibilidades desses gêneros para além do que era possível fazer antes, levando esses gêneros a um lugar onde jamais Hollywood poderia fazer antes disso, se debruçando, portanto, a morte daquela modo de fazer, mas sempre, ao se debruçar sobre essa morte, considerando aquilo que morreu, permanecendo sobre o cadáver daquilo que morreu, né? Isso que é o mais interessante, digamos assim, pelo menos para mim, do que se insere sobre o contexto da nova Hollywood. Porque ela mata, na verdade, ela chega sob o contexto da morte, mas ela não abandona o cadáver. Ela permanece sob ele, né? E permanecendo sob ele, ela estica as possibilidades dessa morte, ela se debruça sobre essa morte e faz algo completamente novo a partir daquilo. É diferente da influência, né? É diferente de continuar a história, né? O Luiz Carlos Oliveira Júnior, quando ele vai falar sobre maneirismo,
e aí a gente fala sobre Nova Hollywood como um todo também nesse sentido, ele vai fazer até a diferença entre o que é o Clint Eastwood e o que é o Brian De Palma, né? Que o Clint Eastwood, de certa forma, ele é o continuador da obra de John Ford, de alguma forma, né? Ele é o continuador dessa Hollywood clássica e da obra do John Ford. O Brian De Palma, ele não é um continuador de Hitchcock. Apesar de a gente saber que as influências do Brian De Palma são muito marcadas no Hitchcock, o Brian De Palma, na verdade, ele se debruça sobre a morte de Hitchcock. Ele se debruça sobre as possibilidades do que foi Hitchcock, para fazer algo completamente distinto. Então Hitchcock está ali. Mas Hitchcock é subvertido, é esticado até o limite para produzir algo completamente distinto. Né? Você vê a diferença do que é o Clint Eastwood. Se você pega um filme como Liberty Valance, como é que é o nome em português? Me ajuda, por favor. O Homem que Matou o Fascínio. O Homem que Matou o Fascínio. Isso. Você pega um Homem que Matou o Fascínio, é muito semelhante em alguns momentos com Os Imperdoáveis, por exemplo. Existe um grau de continuação ali da obra de John Ford. Agora, se tu pega um Janela Indiscreta e pega um Dublê de Corpo, tá ali o Hitchcock. Tá ali. Só que não dá pra dizer que o Brian De Palma tá continuando a obra do Hitchcock. Não tá. Ele tá subvertendo, ele tá se debruçando sobre o cadáver de Hitchcock. Isso. É bem isso mesmo, assim. Tem uma coisa interessante de se falar disso, já que você falou do Clint. É bem interessante você pegar... Eu vou fazer uma comparação moderna para chegar nesse negócio da Nova Hollywood. Você vê um filme do Todd Haynes, com Carol, né? O Todd Haynes está lá emulando o Douglas Sirk, que já fez no Far From Heaven, tudo isso, né? Mas o Todd Haynes, ele está comentando o cinema clássico nesse filme. Ele está comentando o cinema clássico, né? Pelas imagens, pela narrativa, por tudo isso. Está comentando aquilo, né? O Clint Eastwood, ele está fazendo o cinema clássico, é diferente, né? Ele está continuando o cinema clássico. É um nível, é uma coisa... Não, é que quando parece isso, parece que está dando um juízo de valor, mas não estou. É uma coisa muito mais pura, assim, né? É diferente do filme do De Palma, né? Onde ele faz um certo contrabando de ideias, né? Tudo isso, né? É uma coisa muito diferente, né? Tanto é que tem um filme do Clint que ele faz nessa época da Nova Hollywood, que é o Bronco Big, né? Que é um filme basicamente onde tem um bando de marginais, né? Que tem um circo, que viajam, tudo isso, né? Uma coisa recorrente do cinema do Clint, né? Tudo isso, né? Então tem esse olhar dele pelos marginalizados, um olhar dele pelo lado sombrio da vida, de tudo isso, mas contudo, é um filme que continua o espírito de diretores que ele admira, né? Que o Clint tem, né? Eles são um devoto, apesar de ele não ser um diretor cinéfilo, ele é um diretor devoto de caras como Ford, como Hawkins, como Frank Capra. Então, na época, ele dizia abertamente que ele estava fazendo um filme que é uma grande homenagem ao Capra, né? Nessa mesma época, ele mostrou o filme para o Capra era vivo ainda, né? Então acho que é uma boa se pensar nisso, porque ele é esse cara que ele virou uma estrela de cinema na Nova Hollywood. Ele ficou famoso pelo filme Sergio Leone, mas ele virou estrela mesmo com o Dirty Harry, que é um filme da Nova Hollywood, né? Onde o Don Siegel, junto com ele, faz esse policial sujo, urbano, né, questionável, né, assim, com essa filmagem bruta, né, essa filmagem de delírio, febril, tudo isso que está no Dirty Harry, né. E o Clint vai absorver traços do Don Siegel na obra dele, tanto questão narrativa, né, que é essa ambiguidade do ser humano, tanto quanto numa questão formal, que é essa coisa, esse jogo que ele faz de luz e sombra, né, esse fascínio que tem pelo lado sombrio da humanidade, também essa secura narrativa, né? Essa crueza narrativa, né? Até que os primeiros filmes dele são fotografados pelo Gus Sturges, né? Que é o fotógrafo do Don Siegel. Tem um filme dele que chama Breeze, que é um filme que dialoga muito com essa contracultura da Nova Hollywood, que é sobre uma jovem hippie que se apaixona por um cinquentão, empresário, burguês, já muito mais velho, interpretado pelo William Holden, né? E esse conflito de gerações entre os dois, né? Então é um filme que dialoga, sabe, com o cinema do Kawashima e tal. Só que a forma dele fazer isso é uma forma deslocada do pessoal dessa Nova Hollywood, dos Scorsese, do Palma, porque é de um senso de intimismo, né? De um senso de cinema clássico, né?
que você vê claramente que quem não está interessado nas exatas mesmas coisas que esse pessoal, mas que dialogue com esse pessoal, né? Ele é outra vertente, é outra coisa, né? Mas que ele esteja ali também. Essa ideia do movimento como não ser todo o mesmo movimento, acho que vocês falaram do George Lucas, do próprio Clint, que tá ali, mas não tá. O próprio Spielberg acho que vai muito nisso, né? Me perguntaram recentemente, eu tava pensando nisso, se Tubarão é um filme da nova Hollywood. E é meio doideira, né, pensar em um filme igual o Tubarão, porque ao mesmo tempo que ele tem tudo da nova Hollywood, ele tem, a produção é caótica, tem o viés autoral ali do Spielberg colocando a visão dele, ele trabalha um subtexto falando dos próprios estúdios, só que ao mesmo tempo ele vai ser uma pequena virada de chave, né, na forma cinema de produção. entretenimento por excelência, né? Tipo, o nascimento do blockbuster, né? Assim, né? Ele vai ser essa coisa, né? E até a percepção dos próprios estúdios de uma nova forma de fazer marketing em cima dos filmes, né? Usando a própria televisão, né? É meio doideira. O próprio Star Wars, assim, ele não tem. É difícil ver as características da nova Hollywood em Star Wars. Só que ainda assim ele é a visão do George Lucas, né? Ele é o filme que o George Lucas queria fazer. Isso, exatamente, né? É muito doido, assim, né? Dele, né, de Flash Gordon, né, desses seriados que passavam no cinema, ele foi ver na televisão, né, da literatura que queria. O próprio Kurosawa, né? Tem muito de Kurosawa. Perfeito. Isso mostra pra gente justamente de como essa história, e a história é processo, né? Enfim, como a gente como historiador e crítico dentro desse processo, a gente vai sempre tentar delimitar esse momento onde a nova Hollywood acabou e onde ela começou e tudo mais. E aí, Tubarão, os filmes do Star Wars e tudo mais, mas a gente vai vendo que aquilo que surge posteriormente ainda guarda os traços do que veio antes. Então, a gente tenta definir de maneira paradigmática como é que acaba e quando é que termina, mas quando termina, esses processos continuam enquanto cicatrizes no que vem em seguida, né? Então, pode até perder a visibilidade maior, digamos assim, né? Você pega uma década de 80, um Michael Mann, os próprios filmes do Friedkin, do Scorsese, Coppola, todo mundo. Eles podem não ser os filmes mais pensados da época, os estúdios não vão colocar esses filmes como os grandes filmes dos estúdios, assim. Mas eles estão existindo, eles estão fazendo filme. É aquilo que eu sempre gosto de falar, e que eu falei agora há pouco com vocês também. Quando a gente vai falar de processo histórico e construção dos movimentos e da história do cinema, é gerúndio, né? Não é iniciou, acabou. Está acabando. E aí está começando outra coisa, né? Exatamente. É sempre assim que a gente tem que pensar os movimentos. Quando a gente está falando da nova Hollywood, ele se inicia sobre um processo onde o modo de produção clássico de Hollywood estava em crise, estava teoricamente acabando. E quando a gente fala que estava acabando, ele não para de existir, ele continua sendo praticado, como o Diego bem lembrou pra gente, e quando a nova Hollywood começa a cessar, justamente porque há essas forças antagônicas sendo postas, o interesse do autor somado ao interesse do mercado, antagônicos, e aí as questões das realizações problemáticas, sempre muito caóticas e tudo mais, porque é esse interesse do autor querendo fazer o seu filme, e o mercado dizendo assim, pô, mas eu quero lucro nisso aqui, então acabava que não dava muito certo, e aí a nova Hollywood é um movimento que nasce acabando. Nasce em direção ao seu declínio, né? E esse acabando não significa que o que vem em seguida vai se encerrar por completo. Quando a gente vê a década de 90, muitas das práticas da década de 80 estão lá. Muitas das práticas que estavam inseridas sobre o contexto da nova Hollywood estão presentes na década de 90, quando a gente vê filmes como, sei lá, Instinto Selvagem, do Paul Verhoeven. O Verhoeven inteiro, né? Até a violência de Robocop, Showgirls, acho que todo o cinema... a década de 90 é uma década que tem muito desse thriller erótico e tal, que dá pra ver quase como uma continuação, em algum sentido, da nova Hollywood. Com certeza. Eu acho que vão ter vários diretores que vão dialogar com isso depois, né? Pra mim, o que fica mais evidente, não só porque você é o meu diretor favorito, é o Michael Mann, que eu acho curioso, porque Michael Mann tem a mesma idade do Scorsese, só que começou em 81. E quando ele começou, ele já tinha uma carreira mega estabelecida, né? Quando ele começou. Então, o Michael Mann foi estudar fora, né? Foi estudar cinema em Londres. Aí, depois ele voltou para os Estados Unidos, ele começou a trabalhar na televisão, fazendo série de TV, tudo isso. E depois
que ele foi para o cinema. Eu acho que o Michael Mann lida diretamente um pouco esse legado da Nova Hollywood, que ele viu que ele chegou no final disso. O primeiro filme que ele lançou foi o Tiff, de GT1, né, onde as coisas já estão se caminhando para um desfecho, né? Assim, e ele vai lidar com um tipo de dramaturgia que é bem capitalista da Nova Hollywood, com os próprios instintos dele mesmo, né? Essa coisa do anti-herói, do homem conturbado, né? Esse um lado sombrio um lado sombrio da humanidade, dos Estados Unidos, do trabalho, que é um dos temas principais dele, né? Essa tensão à psique dentro de um cinema de gênero do Luiz, né? Essa coisa de você juntar um cinema clássico com uma radicalidade formal, né, muito presente, né, que vai explodindo, tudo isso. E outros cineastas depois vão fazer isso também, né? O Tarantino é um que é devoto a esse período, né? Paul Thomas Anderson, né? Um que dialoga muito com isso, né? Abertamente o James Gray e tal. Todos eles e outros, você pode ver traços de uma certa conversa com o que foi o cinema desse período, né? Porque eu acho que os cineastas desse mesmo período, eles vão cair em alguns grupos, né? Eu acho que vão ter os cineastas que vão se adaptar ao mercado, né? E vão tentar dialogar com ele, né? Junto com a sua própria autoridade, né? Tipo o Scorsese, De Palma, que o Robert Altman, o Scorsese, De Palma, que vão para um lado mais cinema de prestígio, né? Essa coisa, né? E o De Palma, que é um diretor de grife, né? Um diretor de grife de tudo isso, né? Que também vai para essa coisa de todos eles vão uma coisa de fazer um diálogo com o estúdio, né, naquela própria lógica que o Clint sempre fez também nos projetos deles, que é eu faço um para vocês e um para mim, né? Então, sei lá, eu pego um projeto de encomenda, que é o Cabo do Medo, faço desse projeto de encomenda o meu para conseguir fazer o meu Época da Inocência, que é o projeto que eu já queria fazer, né? Esse tipo de diálogo com o estúdio. Vão ter outros diretores que vão ser marginalizados depois de fracasso da Nova Hollywood, né? Friedrich, o Cimino, o Bogdanovich, que consegue sobreviver consegue sobreviver, assim como eles, em projetos muito mais espaçados de filme e tudo isso, que ficou meio mais, e também fazendo muito uso da imagem dele como teórico e como crítico de cinema, né, e desse respeito que ele tem. O Cimino vai seguir a tradição de vários autores do cinema americano, tipo Samuel Fuller, Stanley Donen, de basicamente se exilar na Europa depois de ter várias dificuldades de filmar, né, assim, e da carreira dele sofreu muito por isso, né. O Fried, que vai ser um cineasta que vai continuar trabalhando, mas vai ficar meio à margem, né? Dennis Hopper, que é um dos símbolos desse período, meio que começa a ter cada vez mais dificuldade de filmar, até ele abandonar, até ele um diretor de cada vez mais com qual, até abandonar de vez a direção. Bob Jefferson, que é um cara que fez vários filmes nesse período, a mesma coisa, né? A Annie May, que é uma promessa, depois do fracasso do Ishtar na década de 80, era meio que totalmente abandonada e não lança mais filmes, né? Então vai ser um período onde cada diretor, né, cada autor vai tentar lidar com esse fim, né? É legal você citar os diretores, porque tem uma coisa que a gente percebe, né? Por mais que seja um movimento que bate muito de frente com o que estava sendo feito antes, que traz muito das ideias da contracultura, que tem atrizes muito importantes, todo o lance da sexualidade, da nudez, é um movimento que, assim, tirando Elaine May, que ainda assim faz uns 3 filmes ali, 3, 4 filmes, a gente não tem é muito masculino, né? E isso acho que transpira um pouco heteronormativo, né? Tanto que nesse período, mais ou menos, vai surgir o Blaxploitation também, né? Isso, exatamente. Que vai carregar alguns desses valores até de lidar com o cinema que já existe, mas sob uma ótica já completamente diferente, né? Com certeza, né? Ao mesmo tempo que você vai ter casos pontuais, né? Por exemplo, um dos ícones da Nova Hollywood, né? O Midnight Cowboy, né? Esse símbolo de um cinema LGBT, né? Que até acho que a consolidação da Nova Hollywood, né? Assim, em termos o público mesmo, quando o Midnight Cowboy ganhou o Oscar, né? Assim, acho que isso foi uma das consolidações para a Nova Hollywood no geral, né? Vendo a coisa de maneira histórica e tudo isso, que é um filme ultra cru, né? Sobre os marginais
de Nova York, que aborda coisas de uma sexualidade, e aborda as questões sexuais de gênero de frente, de maneira muito aberta, dirigido por um diretor homossexual, e tudo isso, né? Mas com certeza, né, a Nova Hollywood tem as suas problemáticas de ser um período, né? Assim, pô, de ser um período que está inserido no seu reflexo do seu tempo de ser formado majoritariamente por homens brancos, heterossexuais, e tudo isso que traziam seus próprios reflexos disso mesmo nos seus filmes, né? Acho que você citou o Oscar, acho que é uma questão também interessante, porque a gente aqui vai compartilhar de uma visão de que o Oscar, não importa o Oscar em qualidade, esse tipo de coisa. Mas pensando até no imaginário, essa vitória no Oscar de Midnight Cowboy é quase como uma consolidação da nova Hollywood dentro de Hollywood, né? Sim, a indústria. Que a gente pensa, dentro da indústria. O Bonnie Clyde teve um monte de indicação, A Primeira Noite de um Homem até ganhou, acho que o Mike Nichols ganhou a melhor direção e tal, mas ainda assim havia uma resistência da indústria a aceitar essa geração jovem, digamos assim. Até porque o filme que ganhou no ano anterior do Midnight Cowboy foi o Oliver, né? Que já é uma produção do Carol Reed, tal, como grande diretor, mas uma produção muito mais carita, assim, um musical desses grandes, tal, tudo isso, né? E eles tinham essa coisa de, né, essa coisa dessa, vamos aceitar, mas até um certo ponto, tal, assim, até que a coisa foi mais sendo abraçada e tudo isso, né? Eu acho que um grande exemplo são o Rock, né? Que o Rock é aquele filme que ele usa de uma estética da Nova Hollywood, essa coisa muito crua, esse jeito muito curto de contar uma história, de se filmar, né? Ele tem essa coisa do underdog, de tudo isso, do sonho americano quebrado, mas tudo isso dentro de um melodrama romântico, assim, que vai para um lado muito mais adocicado das coisas, assim, para um humanismo muito mais motivacional disso tudo. Né? Então, que usa esses códigos da nova Hollywood, né? Para se gerar um filme que poderia facilmente ser feito na velha Hollywood. Bom, eu acho que é isso. Agradecer mais uma vez. Vocês vão voltar aqui nesse quadro, se vocês quiserem, obviamente. Mas vou convidar vocês mais muitas vezes. Vou tentar fazer mensalmente, pelo menos, um desses. E divulguem de novo as redes de vocês, o curso do Leão, que eu sou louco por fazer esse novo, mas no momento não vai dar. Bom, a mim vocês podem me encontrar no Instagram, é Prof. Felipe Leão. O Vitor vai colocar aí embaixo pelo que ele falou, porque se vocês forem tentar escrever meu nome, provavelmente vocês vão escrever errado, não vão me encontrar. Então, Prof. Felipe Leão, vai no link aqui embaixo do Vitor, e eu tô sempre colocando 2 aulas novas todos os meses lá no Introdução ao Cinema. Ao assinar, você tem acesso a todas as aulas anteriores que eu já adicionei, mais essas 2 aulas novas todos os meses. Inclusive, a primeira aula que eu adicionei nesse mês de janeiro foi a aula sobre maneirismo. Então tá tudo a ver aí um pouco com o tempo que a gente conversou. E eu não sabia. Bem, gente, agradeço demais, a participação foi ótima, Vitor. Convide mais vezes que eu vou aqui, porra, com prazer, assim, foi ótimo conversar com o Felipe, esse papo rendeu demais, assim, foi maravilhoso mesmo, assim, adorei. E, cara, falando em contato nas minhas redes sociais, eu tô como @Diocara2, no Twitter e no Instagram, exatamente. Eu tô também no Letterboxd, Diego Quara, tô sempre atualizando lá, assim, tem textos meus, assim, listas, várias coisas. Tô no canal do YouTube, Fiz Cinema, vários vídeos para sair também, vários vídeos lá para vocês assistirem. Tem um podcast, Sábado Sem Legenda, né? Inclusive, a gente já falou de vários diretores que a gente conversou aqui, assim, bastante, vamos falar de outros. Assim, já tem a participação do Vitor lá. Logo mais, tomara que o Felipe consiga, né? A gente vai conseguir chamar o Felipe. Assim. E é isso, gente. Muito obrigado de verdade, assim, foi excelente. De verdade, amei. É isso.